Conteúdos de matemática para esta semana. Conteúdo 1. Preste atenção. Resolver situação, problema, que envolva a operação de adição ou subtração com números naturais. Ou seja, nós vamos estudar a resolução de problemas. Exemplo do conteúdo 1. Preste atenção. Um teatro tem 640 cadeiras. Na apresentação de uma peça, no sábado, 423 lugares foram ocupados. Quantas cadeiras ficaram vazias? Então, pessoal, primeiro passo, é bom ficar atento aos dados do problema. Vamos lá. Quantas cadeiras haviam no teatro? Essas opções. Quantas cadeiras havia no teatro? 640 cadeiras. Ok? Quantas foram ocupadas? Foram ocupadas 423 lugares. Aqui eu já posso fazer um raciocínio. Eu já faço um raciocínio. O teatro não estava lotado. Sobrou cadeiras. Se eram 640, somente 423 foram ocupadas, então sobraram cadeiras vazias. Já é uma informação que o problema me dá. Aí a pergunta: sobraram lugares vazios? Sim. Ok? Com certeza. Quantos? Essa é a pergunta do problema. Certo? É muito importante, hoje nós vamos falar muito sobre isso, identificar a pergunta do problema. Quantas cadeiras ficaram vazias? Certo? Então aqui, no caso, o problema quer saber o total. Quer saber o total de cadeiras que ficaram vazias. E para mim descobrir esse total de cadeiras vazias, eu vou usar adição ou subtração? Subtração. Eu vou pegar o minuendo, vai ser as 600 cadeiras. Vou tirar o valor das cadeiras que foram ocupadas, a quantidade de cadeiras que foram ocupadas. O que sobrar vai ser as minhas cadeiras vazias. Então, no caso aqui, ó, sobraram 227. Resposta A. Ok? Fácil, né? Vamos a outro exemplo. Um curso oferece 200 vagas para adultos e 189 para adolescentes. Qual é a quantidade de vagas que estão sendo ofertadas nesse curso? Aí as opções. Bom, 200 vagas para adultos, primeira informação, e 189 para adolescentes. Esses são alguns dados. O que eu faço com ele? Depende da pergunta, certo? Pergunta: qual é a quantidade de vagas que estão sendo ofertadas? Então, aqui no caso, nós podemos compreender que a pergunta quer saber o valor total. Tá? Ele não quer saber, por exemplo, quantas vagas a mais foram oferecidas para os adultos. Não, ele quer saber o total de vagas, tanto para adulto como para adolescente. Quer saber o total das duas quantidades juntas. Como é que eu resolvo isso? Fazendo uma adição, certo? 200, que são as vagas para adultos, 189, que são as vagas para os adolescentes, certo? Então, somando tudo, 389. Opção A também, coincidência aqui. Certo? Bom, agora vamos ao conteúdo 2 da nossa semana. Utilizar procedimentos de cálculo para a obtenção de resultados na resolução de multiplicação ou divisão envolvendo números naturais. Bom, aqui, pessoal, fazendo aqui uma síntese, nós vamos estudar problemas também envolvendo resolução com
multiplicação e divisão, ou seja, nós vamos estudar probleminhas e para encontrar o resultado eu vou ter que multiplicar ou dividir, ou os dois juntos, certo? Bom, aí o exemplo do conteúdo. Em uma garagem estão estacionados carros em 8 fileiras. Em cada fileira há 12 carros. Quantos carros há nesta garagem? Bom, pessoal, 8 fileiras. Eu tenho 8, na verdade são 8 fileirinhas. Não vou desenhar aqui as 8. Em cada fileira dessa, não sei se vai dar para ver bem, tem 12. Em cada fileira tem 12. 12 aqui, 12 aqui, em 8 fileiras. Como é que eu faço para encontrar o resultado? Eu identifiquei a minha pergunta. Quantos carros há nesta garagem? Que é a minha pergunta. Nós vamos falar muito sobre isso, essa parte do problema. Como é que eu faço para resolver? Usando a multiplicação. 12 vezes 8. 96 carros. Minha resposta aqui é o item D. Certo? Bom, aqui também eu poderia passar esse mesmo problema, para a divisão. Bastava trocar a pergunta. Bastava trocar algumas informações aqui desse problema. Por exemplo, usando os mesmos dados. Bom, em uma garagem eu tenho 96 carros. Quero dividir esses carros em quantidades iguais em 12 fileiras. Vamos dividir em 8 fileiras. Quantos carros cada fileira vai compor? 12 carros. Mas aqui seria outro problema, certo? Para começar, vamos falar sobre as perguntas dos problemas, ok? Vamos começar estudando a parte que eu considero principal, que é a pergunta. É entendendo a minha pergunta que eu vou descobrir se eu vou usar adição, subtração, os dois juntos, multiplicação, divisão ou os dois juntos, ok? Bons estudos.